A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos da fé. Estou com uma palavra maravilhosa do céu, da parte de Deus, e quero compartilhar com os meus amados irmãos. Essa palavra se encontra em 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 10 e 11, que diz assim: Agora, para aqueles que são casados, eu tenho uma ordem que é do Senhor. A esposa não deve se separar do marido. Entretanto, se ela se separar dele, que permaneça sem se casar, ou então volte para ele novamente. E o marido não deve se divorciar-se da esposa. Eu quero, meus amados irmãos, pedir vocês que abram em Romanos, capítulo 7, no versículo 2 e 3. Emendando com a palavra que eu acabei de ler, esse versículo diz assim: Deixe-me ilustrar. Quando uma mulher se casa, fica presa pela lei ao marido enquanto ele viver. Se contudo ele morrer, ela não estará mais ligada a ele. As leis do casamento não são mais aplicadas a ela. Ela poderá então casar-se com outra pessoa se assim o quiser. Isso estaria errado enquanto ele estivesse vivo. Porém, está perfeitamente certo depois da morte do seu marido. Meus amados irmãos, essa palavra, ela faz eu refletir uma ordem do Senhor dentro da lei que ele deixou. Uma ordem que tem que ser obedecida, que tem que ser cumprida. E dessa forma demonstramos o amor ao Senhor. Amor, o verdadeiro amor para aqueles que realmente obedecem. Hoje em dia sabemos que muitas pessoas, elas se casam e o casamento dessa geração de hoje, ela dura muito pouco. Eu costumo falar para algumas pessoas que eu admiro muito o casamento antigo, o casamento dos nossos pais, dos nossos avós e assim adiante. Hoje em dia eu creio que no meio da tua família você tem alguém que é avô, é avó e que está até hoje casado. Se você parar para conversar com esse parente teu, seja avô, seja pai, eles vão falar que já tem 40, 50, 60 anos de casado. E no decorrer do tempo, eles passaram por muitas lutas e conseguiram se manter fiel até hoje, até que a morte nos separa. Sabemos que viver a dois é complicado, sim, somos humanos, somos errantes.
Quando nós casa, nós não casa com uma pessoa igual a nós, porque somos únicos nesse mundo. Mas casamos com uma pessoa com personalidade diferente. E dentro da palavra, dentro da lei, aonde a Bíblia ela se expressa em vários capítulos, em vários versículos, de formas diferentes, ela disciplina, ela te ensina a respeitar, ela ensina você a amar o teu esposo, a amar a tua esposa, ela ensina você a ter paciência, para que dessa forma a gente consegue fazer aquilo que Deus determinou. Quantos casais hoje em dia, eu não vou falar nem tanto aqueles que são mundanos, que não têm compromisso com o Senhor, mas eu vou falar dentro da casa, dentro da minha fé, no cristianismo, aqueles que têm compromisso com o Senhor, que têm compromisso com a palavra, que casou uma vez, casou 2 vezes, casou 3 vezes, e muitos deles estão envolvidos dentro de ministérios, pastores, evangelistas e assim adiante. Sabemos que um casamento, quando a gente se une a uma mulher, ou a mulher se une a um homem, a sua esposa ao seu marido, o seu marido a sua esposa, a gente se torna um só. Temos que suportar, ter paciência e amar como a si mesmo. Assim como Cristo ama a igreja, devemos amar a nossa esposa como a si mesmo. Não tem como você maltratar o teu próprio corpo. Não tem como você se ferir, você se machucar. Não tem como você mesmo se matar. Não. O certo é você se amar. Qual é o ser humano que gosta de sentir dor? Qual o ser humano que gosta de ser maltratado em si mesmo? Nós sabemos que somos templo do Espírito Santo. Sabe a sensação do perfume evaporar da sua roupa? Esquece. Cheirosas! Cheguem chegando. Nós sabemos que somos templo do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 9 até o 10, Tá todo mundo sempre falando bermoto isso, bermoto aquilo, mas eu quero mostrar pra vocês diz na assim: prática como dá pra tirar uma grana, não é? vocês não sabem que os que fazem tais coisas não têm parte no reino de Deus? Mudando aqui, meus amados. Essa palavra está em 1 Coríntios 6, 19. Será que vocês não sabem que o seu corpo é a morada do Espírito Santo que Deus lhe deu? Seu próprio corpo não lhe pertence, porque Deus comprou vocês por preço elevado. Portanto, glorifique a Deus com o seu corpo. Tudo aquilo que Deus exigiu a você fazer, que venha se cumprir por você, e quando você cumpre aquilo que Deus exigiu a você fazer, você agrada a Deus. Porque nós estamos debaixo de uma autoridade divina.
Então, não tem como eu ir contra os princípios postos por Deus que tem que se cumprir e achar que está agradando a Deus. Então, quando eu me caso, quando eu passo a ter essa responsabilidade com uma mulher, ao ponto não só de imaginar, mas ter a certeza que agora ela faz parte dessa carne, desse corpo. Independente dos problemas, das dificuldades, das perseguições, eu tenho que ter a certeza que essa mulher agora faz parte de mim. É como fosse eu. E eu não devo maltratar. Eu tenho que amar. Eu tenho que cuidar. Lá em Mateus, capítulo 19, no versículo 4 até o 9, diz que Deus criou o homem e a mulher, e que o homem deve deixar seu pai e sua mãe e unir a sua esposa, e os dois tornarão uma só carne. Assim eles não mais serão dois, mas sim uma só carne. Portanto, que ninguém pode separar o que Deus uniu. Então, tanto você, esposa, como seu marido, ou você, marido, como a tua esposa, vocês têm que entender: se um maltratar o outro, está se maltratando. E se você se maltrata e não consegue amar si próprio, você não vai conseguir amar a tua companheira ou o teu companheiro. Porque para eu amar alguém, primeiro eu tenho que me amar. Eu não posso amar minha esposa ou meu esposo e me odiar. Eu não posso fazer o melhor para minha esposa ou para o meu esposo e me odiar. O teu companheiro ou a tua companheira que está sendo amado por você, automaticamente ele está gostando, porque ele está sendo tratado bem, ele está sendo respeitado. Mas ele consegue perceber, porque ele é um só em você e você é um só nele, ele consegue perceber que ele está sendo amado, mas aquele que está amando ele está se sacrificando ao ponto de gerar sofrimento. E o verdadeiro amor não só pensa nos teus próprios interesses. O verdadeiro amor também se preocupa. Eu posso muito bem estar sendo amado pela minha esposa. Eu estou vendo o sacrifício que ela está fazendo por mim. Eu estou vendo a luta que ela está passando para poder causar felicidade em mim. Muitas das vezes, para você causar felicidade em alguém, você tem que sofrer. E muitas das vezes, você não percebe. Porque você está sendo uma pessoa ingrata. Você só está pensando nos teus interesses. Você não está vendo o sacrifício da tua esposa por você. Você não está vendo o sacrifício do teu esposo por você. E tudo que é causado dessa forma
traz sofrimento, desagrada a Deus. Repetindo, em Mateus, capítulo 19, do 4 adiante. Deus criou o homem e a mulher, e que o homem deve deixar seu pai e sua mãe, e unir-se à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Assim ele não mais serão dois, mas sim uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Você está entendendo a estratégia de Deus? O que Deus une, ninguém separa. Como é que você consegue separar de você a si mesmo? Não tem como eu tirar um pedaço de mim. Não tem como eu me partir no meio. Porque se eu me pegar uma faca, tentar me cortar, eu vou morrer. Se eu tentar me separar, isso é sinal que eu não me amo, porque para eu me separar aqui, eu tenho que me serrar no meio. Não tem como eu me separar de mim. Então, o homem e a mulher, quando se casam, eles passam a ser um só. Não tem como eu separar da minha esposa. Agora eu sou um só com ela. Ela é um só comigo. Mas o inimigo, o observador, que usa as estratégias para o mal, aquele que causa rebelião, contenda, divórcio, separação, ele está observando. Tudo aquilo que é amado por Deus é observado pelo mal. Porque Deus, ele não criou ninguém para estar em rebelião. Deus, ele não criou ninguém. Deus, ele não fez seus filhos para ele se separar dos teus filhos. O prazer de Deus é estar amando os teus filhos. O prazer de Deus é que os filhos também amam ele. Deus não fez desunião. Deus não fez separação. Quantas das vezes Deus nos suporta? A gente vai lá, erra, pede perdão, ele perdoa. Então não é justo. Independente do problema que você passou com a tua esposa, independente do problema que você passou com o teu esposo, já pensar em divorciar, já pensar em se separar. Porque o adversário, ele fica aqui, ó, no nosso ouvido 24 horas. Ele usa as pessoas. Às vezes chegamos a ter alguém íntimo nosso, queremos falar da nossa intimidade com o esposo, com o teu esposo, com a tua esposa para alguém. E a opinião daquela pessoa, de repente, não está compartilhada com a opinião de Deus. A opinião daquela pessoa é entre si, entre ela mesma, entre a experiência que ela vive. De repente, uma experiência que está fora da lei divina. Então, em Mateus capítulo 19, no versículo 6, assim, eles não mais serão dois, mas sim uma só carne. Portanto, que ninguém separa o que Deus uniu. Esse teu esposo, essa tua esposa é um só agora. Não tem como voltar atrás. Foi Deus que uniu vocês. E se tem dúvida, isso não procede de Deus. E se tem rebelião, isso não procede de Deus. E se de repente em teu coração, em tua mente, surgiu algo que quer levar a você se separar da sua esposa,
ou você se separar do teu esposo, isso não procede de Deus, porque o que Deus uniu, ninguém separa. Porque Deus disse, Deus criou o homem e a mulher, e que o homem deve deixar seu pai e sua mãe e unir-se à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Não tem como voltar atrás, esposa, esposo. Existe um grande benefício da parte de Deus para o esposo, para a esposa, para aquele que decide se casar. 8 do 8 da Amazon. Aproveite até 60% off. Oh glória, aleluia, Jesus. Que revelação maravilhosa através da palavra do Senhor, meus amados. Aqui em Mateus, continuando em Mateus, capítulo 19, no versículo 7, perguntaram eles, porque Jesus estava sendo interrogado ali por alguns homens, perguntaram eles a Jesus: então por que Moisés disse que um homem pode divorciar-se de sua esposa, mudando, embora e entregando-lhe um documento? Repetindo, perguntaram eles: então por que Moisés disse que um homem pode divorciar de sua esposa, mandando-a embora e entregando um documento escrito? Jesus respondeu: Moisés fez isso por causa dos corações duros e maus de vocês. Mas não foi isso o que Deus estabeleceu no princípio. Eu lhe digo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por causa de infidelidade, e casar-se com outra mulher, comete adultério. Rapidamente indo para o final, aqui em Mateus, no capítulo 5, no versículo 32, diz assim: porém eu digo que se um homem se divorciar de sua esposa, a não ser por causa de infidelidade, faz com que ela, casando de novo, comete adultério. E aquele que se casar com ela, também comete adultério. Tá entendendo? A palavra que eu li anterior e lendo essa agora, como é que bateu? Eu vou repetir aqui, Mateus capítulo 6, para a gente ir para o final, meus amados irmãos. 32. Mateus capítulo 6, versículo 32. Porém eu digo que se um homem se divorciar da sua esposa, a palavra de Jesus, hein? A não ser por causa de infidelidade, faz com que ela, casando de novo, comete adultério. E aquele que se casar com ela também comete adultério. Olha a responsabilidade que temos em nossas mãos depois que a gente casa. O que eu pude entender nesta palavra, através da experiência de muitas pessoas que eu já ouvi, ou até a minha experiência mesmo. Hoje em dia eu sou um homem casado, quase me separei diversas vezes. Eu só consegui manter meu casamento porque realmente eu conheço as Escrituras. Porque se não fosse a palavra de Deus,
eu não tinha suportado. Você, homem ou mulher, meus amados irmãos, em Cristo, vocês sabem o que eu estou falando. Cada caso é um caso. Às vezes você, meu irmão, vai argumentar de uma forma, outro irmão vai argumentar de uma forma. Se você nunca passou por luta no teu casamento, amém. Que Deus continua com as mãos poderosas dele, abençoando grandemente. Porque tem casamento que nunca houve um grito entre teu esposo e tua esposa. Tem casamento que já houve até agressão, xingamento. Tem casamento que é mil maravilhas, mas tem casamento que, se não for a mão de Deus, se não for a orientação de Deus, a gente não consegue. E eu tive muitas oportunidades de ter me separado da minha esposa, ela ter se separado de mim, mas através de muitas orações, de muita insistência, a gente conseguiu manter o nosso casamento, porque nós entendeu que essa aliança não é só entre eu e ela, mas sim também com Deus. Porque quando Deus uniu a gente, quem uniu a gente? Deus. Não foi eu que me uni a ela. Não foi ela que se uniu a mim. Foi Deus que uniu a gente. E o que Deus une, homem nenhum, inferno nenhum separa. Amante nenhum, paquera nenhum, nada, nem no céu nem na terra, pode separar o que Deus une. Mas se existir separação, é porque realmente não foi Deus que uniu. E nesses últimos capítulos, nesses últimos versículos que eu li aqui dentro dos capítulos, eu entendi que a única forma de você se separar de alguém é através da infidelidade. A gente foi formado à imagem de Deus. Deus entende a gente, meus amados irmãos. Deus sabe até onde nós conseguimos suportar. Deus não fez o casamento para ter divórcio. Deus não fez o casamento para ter separação, porque o que Deus une é para sempre. É até o dia que a morte chegar. Enquanto nós estivermos nessa terra, o casamento é até o dia da morte. Mas se está tendo infidelidade, se está tendo falta de caráter, falta de respeito, traição, se tem infidelidade, você tem direito a uma carta de divórcio. Foi o que eu pude entender. Se tem traição, você tem direito a uma carta de divórcio. Porque quando você trai, porque somos um só. Agora somos um só. Quando você trai, você está indo lá fora e pegando alguém que não faz parte desse corpo e trazendo divisão. E tudo que tem divisão traz maldição. E o que tem maldição gera morte. Quantos maridos matam a tua esposa porque descobriu que a tua esposa traiu a fidelidade do casamento? Quantas mulheres sofrem? Quantas mulheres suportam e tudo a traição porque soube que o seu marido a traiu?
buscou lá fora os prazeres mundanos e trouxe para dentro do seu relacionamento. Tem maridos que sabem que a mulher trai e mesmo assim, por ele amar muito, ele está aprisionado a ela, ele suporta, ele fica ali. Tem mulheres que sabem que seu marido trai, que os seus maridos traem e mesmo assim, por ela não ter opção, já tem muito filho, às vezes ela depende dele, não trabalha, só o marido trabalha, ela fica ali sofrendo. Quantos maridos largam tuas mulheres, se separa de corpos, sustenta até tua mulher porque tem filho com ela e vai morar com outra, vai embora. E ele obriga muitas das vezes aquela mulher a ficar sozinha. Sofrendo, carente, porque não é bom. A palavra de Deus diz que não é bom o homem ficar só. Não é bom a mulher ficar só. Nós somos carnes. Nós precisamos de alguém. Se você casou com o teu marido, você, marido, casou com a tua esposa, você preferiu casar do que ficar aí no mundo, na prostituição. Você confessou até a Deus, ó, pai, eu preciso de uma companheira, eu preciso de um companheiro. Sozinho eu não consigo. Mesmo você sendo servo do Senhor, Deus, ele te entende. Jesus, ele falou muito isso, argumentando com os fariseus, com os teus próprios discípulos, que a força de cada um é diferente do outro. Às vezes o meu irmão suporta, às vezes o outro não consegue suportar. Então Jesus, ele falou, se não consegue ficar, que se case. Se não consegue ficar só, que se case. Aí você foi sincero perante a Deus, ó Pai, eu estou caminhando com o Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer a tua obra, eu quero obedecer os teus mandamentos, mas eu não consigo ficar só. A minha carne grita. Eu preciso de uma companheira, eu preciso de um companheiro. Aí depois que Deus une você a uma companheira. Porque quando você fala com Deus, quando você pede a Deus, Ele dá algo para você que é dele. Ele não pega lá do mundo para dar para você. Você está pedindo a Deus, você não está pedindo ao mundo. Então Deus, ele confiou em você. Ele pegou o que era dele e entregou em suas mãos para que você possa ter responsabilidade, para que você possa cuidar e vice-versa. E de repente, você deixa ser levado pelos prazeres enfreados do teu coração. Porque o homem, muitas das vezes, quando deixa ser se corrompido, é porque ele nunca está satisfeito. O homem que não tem respeito, a mulher que não tem respeito a Deus, eles nunca ficam satisfeitos. Eles querem mais, eles querem mais. Quando eles percebem, eles estão fazendo aquilo que não agrada a Deus, estão em desobediência. Quando eles percebem, eles estão se afastando de Deus. Aí começa o inimigo se aproximar. A vida daquela pessoa, desculpa a expressão, vira um inferno. Ela consegue destruir o casamento dela. Eu estou falando só focado no casamento. Eu não estou nem falando em outras questões. Ela consegue, muitas das vezes, levar o teu esposo a pecar, porque ela não consegue viver debaixo da lei do Senhor. Tem mulheres que acham que o casamento é brincadeira. A vida sexual de um homem, de uma mulher casada é muito sério. A mulher, ela não pode ficar rejeitando o seu marido e nem o teu marido rejeitar a tua mulher.
O corpo da mulher pertence ao marido, porque o prazer do homem está na mulher e vice-versa. Ah, não, hoje eu não quero, ah, não, e não sei o que. Aí fica lá uma semana, um mês. Se a própria palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo 7, que a gente só deve se separar da nossa mulher sexualmente, ou do nosso marido, quando a gente faz um voto a Deus em oração. E depois que a gente pagar aquele voto com Deus, a gente se une de novo aquilo que é nosso de direito, porque somos um só, para que Satanás não venha trazer tentação, não venha trazer discórdia. Porque a gente sabe como é que o mundo aí afora. A gente sabe como o mundo é. A gente vê aí, porque os ímpios, a gente vê aí como é que eles vivem. O cara tem 2, 3 mulheres, o cara é casado, mas tem 1, 2 mulheres na rua. A mulher tem o teu esposo em casa bonitinho, às vezes não é nem cristão, mas é uma pessoa de caráter, porque para você ter caráter não precisa você ser cristão, porque às vezes uma pessoa mundana está tendo mais caráter do que muito cristão. A gente vê aí o marido bom com a esposa, aí a menina nova, recentemente que casou, aí tá traindo o marido lá no trabalho, com o patrão, com o colega de trabalho, ou na rua. Tô falando em questão de ímpio. Aí vai lá, final de semana, com as amigas, beber uma cerveja. Aí uma amiga, ó, fulano gostou de você, a ciclano gostou de você. Às vezes ela não quer nem trair o marido, mas por ela estar ali no meio de mal companhia, porque as maus companhias corrompem os bons costumes, ela acaba praticando o que ela não queria. Então, meu irmão, eu deixo essa palavra. Devemos cada dia se santificar mais, ler mais a palavra de Deus, pedir a direção a Deus, porque essa palavra aqui, ela é o nosso guia, ela nos corrige, ela nos ama, ela nos ensina, e só vamos conseguir vencer, seja no casamento, com a tua esposa, seja uma intimidade com os teus filhos, seja no teu trabalho, seja onde for, só vamos conseguir vencer através da palavra. Que Deus possa falar grandemente no teu coração. Que Deus possa te abençoar, meus irmãos. E se você está passando alguma luta, se você está passando por alguma dificuldade, tenha certeza que o único que pode te ajudar é o Senhor. Não sai falando para um, para B, para A, para B, para C, não. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, se ajoelha. Ah, eu não sei o que falar. Fala do teu jeitinho. Fala lá pro Senhor, Pai, está acontecendo isso. Eu assisti um vídeo lá, por acaso, lá no TikTok, no YouTube, e eu entendi, meu Pai, o que o Senhor quis me dizer. E pode ter certeza que Deus vai te dar uma direção, vai te dar uma visão. Amém? Que Deus te abençoe.